A telepatia toda acabou. Por quê? Porque, na verdade, isso é um simples processo de condicionamento. O animal, aí você tem que pegar a história de condicionamento do animal, evidentemente, aprendeu, de alguma forma, a começar a bater as patas quando o dono emitia uma modificação na sua musculatura, pode ser musculatura facial e do corpo, mas uma mudança mínima que a maioria não percebe, mas o cavalo aprendeu a discriminar aquele estímulo. E aprendeu a responder a ele e terminar também quando houvesse uma outra mudança na musculatura do dono. E obviamente ele ganhava a velha recompensa, e os psicólogos devem saber, né, a comidinha gostosa, que é para ele ter o poder. Então, é um exemplo do que poderia ser um vazamento sensorial. Outra forma seria impedir a fraude. No caso de uma pesquisa experimental desse gênero, a matematização é muito importante, portanto, a quantidade, a amostragem tem que ser significativa, e a randomização dos símbolos-alvo. Porque, quando digo randomização, estou falando de aleatorizar. Então, dentre as 25 cartas com 5 símbolos, aquela que vai ser escolhida tem que ser escolhida de uma forma ao acaso. Aí eu coloco, experimento de telepatia pura, será possível? Então eu vou correr aqui, né, dizendo que atualmente, os chamados fenômenos parapsicológicos de conhecimento, telepatia, clarividência e precognição, não são facilmente discerníveis durante o experimento. Por quê? Num experimento de telepatia, como eu mostrei, também pode estar acontecendo a clarividência. O sujeito pode perceber, não a partir do sinal, entre aspas aqui, emitido pelo emissor, mas do próprio símbolo em si. Então fica uma dúvida, telepatia ou clarividência? Mas aí, se é clarividência, será que é clarividência ou é telepatia pré-cognitiva? O que é a telepatia pré-cognitiva? É a telepatia do futuro. Vamos pensar numa experiência de clarividência clássica. Está lá a carta, ninguém sabe qual é a carta, quais são as cartas, ou quais são os símbolos numa série experimental. Ninguém sabe. O sujeito da experiência tenta descobrir quais são aquelas cartas na ordem correta. E houve ali, a gente faz aí um cálculo estatístico, eu ia até falar de como que é o cálculo, e aí é tão difícil falar pouco. Mas vamos lá, vamos falar o que eu puder, né? Aí o que acontece? Houve uma correlação significativa que sugere, que evidenciaria a clarividência. Mas, como nós já sabemos aí, a partir de uma série de pesquisas, o sujeito poderia também perceber o sinal através que a gente sabe que o experimentador e o próprio sujeito da experiência poderá ter acesso à informação a posteriori, de qual acertou, de qual errou. Ele poderia perceber por telepatia do futuro o que o experimentador ou ele mesmo percebeu como sendo algo. Aí, correndo muito, né? Como não é fácil você discernir totalmente telepatia, de clarividência, então a gente precisa fazer experimentos que favorecem uma função ou outra. No meu caso, eu estou querendo favorecer, né, a telepatia numa experiência de escolha forçada através do amor. Aí eu coloquei esse desenho, né? Por quê? Porque eu estou querendo comparar duplas que se amam com duplas que não se conhecem em testes de telepatia. Espero que ambos os grupos possam apresentar resultados significativos, mostrando-se de modo mais acentuado no grupo constituído por duplas que apresentam uma prévia afinidade intensa e democrática, pois elas se beneficiarão não apenas da clarividência da telepatia pré-cognitiva, como também de uma relação interpessoal anômala, portanto da telepatia, que aumentam as chances de emitir e receber a informação do alvo de cada ensaio. Já as duplas que não pertencem a esse grupo, mesmo que sendo escolhidas por um perfil bom para esse tipo de experimentos, provavelmente não se beneficiariam tanto do elo telepático.
Aí vou indo mais, andando mais aí para no 1, subindo 1 até lá em cima. Isso. Aí eu coloquei duas justificativas. Vocês podem até ir lendo, eu não vou nem colocar porque é quase óbvio, né? Então o objetivo amplo é evidenciar o componente telepático numa experiência de percepção extrasensorial geral. Uma experiência onde a evidência e precognição também possa estar acontecendo. Então é um objetivo amplo. A hipótese é o relacionamento interpessoal convencional favorece o elemento telepático da percepção extrasensorial geral. A implicação da hipótese, e é aí onde eu posso fazer a demonstração, é as duplas que se amam apresentarão uma maior magnitude do desvio padrão resultante dos ensaios com o símbolo N. Em síntese, como implicação da hipótese, num experimento como eu vou fazer, provavelmente a dupla que se ama vai ter um resultado melhor. Aí o objetivo geral é o que? Comparar o efeito de duplas que apresentam profundo relacionamento pessoal com aquelas que não se conhecem. Isso tudo através de testes de escolha forçada. Aí eu justifiquei, eu vou pular isso daí também, vou ir logo para a estratégia. A estratégia consiste de duas etapas, né? Uma é o selecionamento, porque dentro de toda a literatura a gente sabe que existem sujeitos que se dão melhor em experiências dessa natureza. E a outra parte é a própria experimentação em si. Então eu vou selecionar os dois grupos, olha, pode subir mais um pouquinho, né? Por uma série de perfis. Uma, a crença. Então, essa Gertrude Schneider, ela foi pioneira na pesquisa da questão da crença. Ela demonstrou que sujeitos que acreditam, ou que pelo menos têm uma atitude mais aberta e favorável à psi, à clarividência, à telepatia, tendem a fazer uma pontuação melhor. Então, dentro do processo de selecionamento haverá um prontuário, né, um formulário, questionário de perguntas, no sentido de estar selecionando esse tipo de gente. Subir mais um pouquinho, pode subir mais. Aí, extroversão e neuroticismo, em linhas curtas. Pessoas que têm um temperamento extrovertido tendem a, dentro do laboratório, a obter um resultado mais significativo. E neuroticismo é uma linguagem que quer dizer, em linhas curtas, tendência à ansiedade e à depressão. Sujeitos com alto índice de neuroticismo, aí eu estou usando a escala do Isaac, tendem a obter resultados não tão significativos. Então o sujeito ideal é o que? Seja extrovertido com baixo índice de neuroticismo. Mais um pouquinho só. Aí, existem evidências também que pessoas mais sensíveis à hipnose também tendem a pontuar melhor. Então, vou fazer também um estudo de suscetibilidade hipnótica. Aí, o grupo vai ser dividido em dois, como eu já falei, né? Para o grupo que não se conhece, eu vou usar essa escala que é da Universidade da Califórnia, é um questionário que tem como objetivo mensurar o quanto que casais ou namorados possuem um relacionamento não só intenso, mas também satisfatório. E quando eu digo democrático, é que há divisão de responsabilidades, né? Então, a série experimental, propriamente dita, eu vou rapidinho, então, eu estou quase terminando, né? Então, cada sujeito da experiência deverá estar num laboratório à parte. Estarão suficientemente afastados a fim de garantir a ausência de estímulo sensorial capaz de oferecer pistas a qualquer dos sujeitos. No laboratório do agente haverá uma mesa com um computador que escolhe randomicamente, aleatoriamente, um dentre 5 símbolos N. Cada vez que ele clicar com o mouse na palavra iniciar presente na tela, o símbolo escolhido será a mensagem que o emissor tentará enviar. No laboratório do receptor também haverá outro computador. Na tela deste computador estarão as figuras dos 5 símbolos N. Quando o emissor iniciar uma tentativa simultaneamente, uma lâmpada se acenderá no laboratório do receptor, sinalizando que este último deverá clicar com o mouse num dos 5 símbolos correspondente àquele que o emissor supostamente estaria pensando. Após o receptor clicar, o emissor é avisado que com uma lâmpada que se acende simultaneamente em seu laboratório, podendo assim iniciar outra tentativa
clicando na palavra iniciar, serão feitas, pelo menos por enquanto, porque todo esse detalhe aí pode ser modificado. Eu ainda estou conversando com o meu orientador, não é uma coisa tão simples, mas eu pretendo fazer séries curtas, bastante duplas, seriam 60 duplas, 30 que não se conhecem e 30 que passaram pelo teste lá, os casais ou os namorados que passaram por aquele teste. Enfim, a avaliação, eu só vou falar assim, só para terminar, que responderia aquela dúvida que você tinha da questão da matemática. Se desse tempo eu ia explicar como é que você faz uma avaliação estatística numa pesquisa dessa natureza, né? E aí eu acho que por falta de tempo eu sou obrigado a terminar.